Zacarias capítulo 2, versículos de 1 a 13. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E então perguntei: para onde vais tu? E respondeu-me ele: para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela lhe serei a glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Escapai para Sião, vós que habitais com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram, e assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor, e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. E então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Deixe-me ajudá-lo a entender o que está acontecendo na profecia de Zacarias. Depois do exílio babilônico, Deus começa a trazer de volta os seus filhos à terra prometida, especialmente a Jerusalém. A primeira leva dos exilados já havia chegado, e eles chegaram cheios de alegria, cheios de esperança, da reconstrução do país, da reconstrução do templo, da reconstrução dos muros da cidade. Todo aquele entusiasmo, todavia, não foi suficiente para resolver os problemas que eles estavam enfrentando. Eles queriam reconstruir uma cidade, reconstruir os muros e reconstruir o templo. E realmente, todos aqueles que vieram cheios de motivação para isso. Mas a obra de Deus não se faz só com motivação. Surgiram então alguns problemas. E durante 15 anos, o intento daquele povo de reconstruir o templo do Senhor, os muros da cidade, a própria cidade ficou parado. Alguma coisa dos projetos daqueles homens começaram a funcionar. Eles conseguiram preparar as lavouras, eles conseguiram construir as suas casas que não estavam dentro da cidade, porque a cidade era uma montanha de ruínas. Eles estavam até que relativamente bem estabelecidos naquele momento, mas aquilo que era a aspiração da chegada deles não havia acontecido. O templo não estava construído, a cidade estava em ruínas, os muros estavam caídos. Levanta-se então um profeta, o profeta Ageu, e ele começa então a desafiar aquele povo e a dizer que agora era tempo, que já tinha até passado o tempo dessa reconstrução, e que Deus estava convocando aquela nação, aquele povo, a voltar os seus olhos para o projeto de Deus, que Deus estava com eles. E eles recomeçam a construção do templo, em meio às dificuldades, às pressões dos inimigos que sempre estavam impedindo e tentando impedir a construção daquela cidade do templo de Deus. No meio dessas profecias de Ageu e desse levantar-se para construir, Zacarias também é levantado pelo Espírito Santo de Deus para proclamar mensagens de esperança, mensagens de confiança, mensagens em que
Deus estava se revelando e revelando a sua visão àquele povo que estava empenhado na obra do Senhor. Capítulo 1 vai apresentar parte dessas mensagens de esperança, e depois da pregação propriamente dita de Zacarias, Deus começa a dar visões a esse homem de Deus, profeta, e ele começa a compartilhar as visões. Ele vai primeiro dizendo da visão dos cavalos, do vale das murteiras, e como Deus está reunindo o seu exército no meio de um povo fraquinho e dando poder e força, não porque eles sejam fortes, mas porque o exército de Deus estava com eles. Depois ele vai falar sobre a visão dos chifres e dos ferreiros. Ele vai dizer que na nossa vida existem chifres, existem batalhas, existem opressões, existem angústias, mas que Deus tem os seus ferreiros, que vêm com a marreta e quebram os chifres, porque esse é livramento que vem do Senhor. E agora então chegamos na terceira visão. A terceira visão fala sobre a medida de Jerusalém. A visão é alguém com uma fita tomando as medidas da cidade. Uma das coisas gostosas da gente ver uma construção é de perceber essas medidas acontecendo. Algumas semanas atrás, quando começaram esse buraco imenso aqui que você vê aqui, à nossa direita está levantando as colunas ali, eu cheguei no estacionamento da igreja e tinha um fio de nylon desse tipo de pesca, desde aqui do muro da Visconde de Guarapuava, esticado até aquele buraco, melhor, até a Avenida Batel, cruzava o terreno inteiro. E a gente vinha chegando assim, eu olhei para aquilo e fiquei pensando, puxa vida, mas se alguém chegar aqui, vai atravessar esse estacionamento, vai trombar nessa corda, nesse nylon esticado de um lado para o outro. E eu fui perguntar ao mestre de obras, o que é que vocês estão fazendo? Isso aqui é perigoso. Ele disse, não, mas pastor, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que achar o ponto exato onde estas colunas, essas estacas foram cravadas e onde as colunas têm que subir, onde essas pilastras têm que subir. E eu preciso pegar de um extremo a outro do terreno para marcar esses pontos. E a hora que eu estava estudando esse texto, eu estava imaginando alguma coisa parecida com isso. E Zacarias vendo esse movimento, na sua visão, alguém medindo. Bom, esse aqui vai ser o lugar dos muros da cidade. Esse aqui vai ser o lugar do templo do Senhor. Esse aqui vai ser o lugar. E ali, como se o projeto todo, nas suas medidas, começassem a ser elaborados. E de repente, nessa visão, vem alguma coisa muito diferente. O anjo que está acompanhando Zacarias nessa visão, diz, olha, corre lá, fala para esse moço que está medindo, que as medidas que ele está tirando são pequenas demais. Agora, é difícil a gente poder entender o significado disso se a gente não pensar no que o povo estava vendo. Você imagina uma cidade em ruínas, só tem escombros. Durante 15 anos o povo sonhando em edificar alguma coisa e não podendo fazer nada. E de repente vem um profeta dizendo que as medidas são pequenas demais. Depois de todo o esforço, de todo o trabalho. Mas nesta visão, a grande lição que Deus quer dar a esse povo e a nós é: qual é a razão da minha esperança? Por que aquelas medidas eram pequenas demais? Por trás disso, e durante todos esses versículos de 1 a 13, o Senhor vai falar comigo e com você dizendo, olha, eu não estou aqui fazendo um sonho de utopia quando apresento a vocês coisas da graça. Mas existem razões pelas quais você pode ter esperança, você pode ter fé, e essas razões são alicerce sólido, onde você pode construir a sua vida.
E nessa manhã eu quero falar sobre essas razões que Deus nos dá para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos esperança, esperança para viver, esperança para caminhar, esperança para educar os nossos filhos, esperança para construir, esperança até para morrer em Cristo Jesus. Qual é a razão, ou quais são as razões desta esperança? Para a gente poder entender isso, a gente tem que pensar agora naquilo que a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Zacarias, versículo 16. Toda essa profecia é uma amplificação deste versículo, que veio na primeira visão. Veja só o que a Bíblia diz: portanto o Senhor diz assim: voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia, e nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Essa foi a primeira profecia que veio a Zacarias, e agora o Senhor estava dizendo: olha, eu quero explicar o que significa isso. Eu me voltei para Jerusalém. Para a gente entender, e Zacarias tinha entendido, e aquele povo que estava voltando também entendeu o que tinha acontecido. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 e 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ezequiel, que tinha vivido há tantos anos atrás, tinha tido uma visão completamente diferente da visão de Zacarias. Ele tinha visto o Espírito de Deus, o Deus vivo que habitava na cidade de Jerusalém, se levantando daquela cidade e indo embora. No capítulo 8 do livro de Ezequiel, a palavra de Deus nos diz, é um argumento. Veio um grupo de pessoas orarem com Ezequiel, pedindo que Deus abençoasse aquela cidade, que Deus fizesse um milagre. Eles estavam na iminência de serem destruídos, de Babilônia entrar, e eles estavam lá num grupo grande na casa de Ezequiel para orarem. E Deus lhe dá uma visão, ele mostra o templo do Senhor, e diz: olha só o que esse povo está fazendo dentro desse templo. Olha só as aberrações que estão acontecendo aqui, como eles transformaram esse templo em alguma coisa que não tem nada a ver comigo. E ali estavam em cada nicho, em cada lugar daquele templo, ídolos, pessoas adorando a esses ídolos e não a Deus, pessoas fazendo magia lá dentro, feitiçaria, pessoas se prostituindo, pensando que poderiam, através dessa prostituição com os prostitutos e prostitutas, que se diziam sacerdotisas e sacerdotes. Literalmente isso aconteceu dentro do templo, que estariam sendo abençoados. E bem do lado do altar, ali no lugar mais precioso daquele templo, estava um poste ídolo, uma azera, onde as pessoas faziam orações, e Deus disse: olha, esse povo não está entendendo que eles me colocam em ciúmes, e eles não estão entendendo que eles estão me mandando embora deste lugar. E quando chega no capítulo 11, Ezequiel vê o Espírito de Deus se levantando da cidade e indo embora da cidade. Não estava mais no meio do povo. Quando os exércitos de Babilônia chegaram ali, cercaram a cidade, e eles foram sofrendo derrotas, e outra derrota, e mais uma derrota, os muros começaram a cair. Aqueles que ainda estavam vivos correram para dentro do templo, e Joséfo nos diz que eles trancaram as portas do templo, e eles imaginaram assim: esse é o lugar santo. As pessoas que tocavam na arca do Senhor morriam. Ninguém tinha autoridade para entrar naquele lugar, porque Deus mesmo defendia o seu templo. Mas Joséfo nos conta a história que as portas daquele templo foram queimadas, e as pessoas que ali estavam escondidas foram mortas, e a derrota foi total, e ninguém morreu entrando no templo do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor não estava mais lá. O Senhor havia se levantado e saído do meio da sua cidade. Mas agora, a gente vai olhando para isso e vai percebendo um outro contraste que aquele povo podia lembrar. Depois que todas essas tragédias aconteceram, Jeremias sentou num daqueles montões de ruínas, olhou a desolação da cidade, cadáveres pelo chão,
templo derrubado, queimado, os muros da cidade abaixo, fumaça subindo, mau cheiro, as pessoas sujas. Você pode imaginar a cena tétrica de um final de uma guerra. Ele está sentado num montão de ruínas, e ele sabe que o Senhor não está mais no meio da cidade. E quando o Senhor não está mais no meio da cidade, a gente só enxerga as ruínas da gente, as desgraças da gente, as coisas terríveis da gente. A gente não tem esperança, a gente não consegue ter fé, a gente simplesmente enxerga a dureza de uma realidade que nos consome, nos avilta, nos machuca. E então Jeremias faz uma oração que é profética, que só Zacarias vai resgatar. Ele diz chorando: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele começa a dizer: as misericórdias do Senhor são a minha esperança, porque elas se renovam a cada manhã, e a fidelidade do Senhor é a minha força. Profeticamente ele estava dizendo: olha, Senhor, eu sei que um dia essa cidade vai ser reconstruída, esses muros serão levantados, esse templo vai ser erguido outra vez, mas a grande diferença não vão ser as arquiteturas ou as belezas que foram construídas, mas é que o Senhor vai voltar para o meio da tua cidade, e o Senhor vai estar novamente no meio do teu povo, porque aquilo que esse povo nunca entendeu e nunca percebeu é que a esperança não estava no templo, a esperança não estava nos muros, a esperança não estava na aliança política com o Egito, a esperança não estava no poderio bélico, a esperança não estava na estratégia, a esperança não estava nem no trabalho, mas a esperança está no Senhor que habita no meio do seu povo. Ele é a verdadeira esperança. E agora Zacarias então começa a nos dizer isso. Ele vai dizer: olha, a razão de nós estarmos alegres, estava cheio de ruína agora, ainda tinham ruínas, o muro ainda estava caído, o templo ainda não estava construído, mas ele está passeando no meio daquilo, e Deus está lhe dando visões, porque ele está no meio daquele lugar. Ele está dizendo: olha, pode olhar para essa montanha aqui, pode olhar para outra, pode dizer para esse moço que está medindo: é pequeno demais, porque eu agora estou no meio desse povo, e aquilo que eu vou fazer, ainda que você não esteja enxergando agora, é tão maior, mas é tão maior do que você pode imaginar, porque eu vou fazer, esta é a minha cidade eterna. A razão da esperança é o Senhor conosco, e quando Ele entra em cena, quando Deus entra em cena, o cenário muda, porque Ele traz consigo a sua glória. Ele faz mais do que você imagina, e ainda que você, com toda a sua fé, projetasse alguma coisa grande demais, Deus diria: é pequeno, porque o Deus que está presente é o Deus infinito, todo-poderoso, Senhor maravilhoso, que faz coisas incríveis com o seu povo. No capítulo 1, versículo 17, que tem a ver com esta profecia, ele diz: clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá Jerusalém. Ele está dizendo: olha, o que eu vou fazer é muito mais do que você pode imaginar. E ele vai dizer: olha, Jerusalém não pode ser cercada com muros, porque ela vai ser como aquela aldeia sem muros, porque vai ter tanta gente, tantos animais, tantas coisas, que não cabe, vocês não vão conseguir fazer muro que cerque essa cidade. Mas ela não vai ser cidade desprotegida, porque quando eu estou no meio da cidade, eu sou o muro de fogo que cerca essa cidade. E meus queridos, Zacarias vai levando o povo outra vez para o deserto, quando eles estavam caminhando sem cidade e sem muro, e os exércitos de Faraó tentavam matar o povo, e Deus, com a sua coluna de fogo, se colocava como um muro, impedindo que os exércitos se aproximassem,
porque Deus estava com eles e no meio deles. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que a verdadeira glória, a verdadeira esperança, o verdadeiro socorro, a verdadeira fé, não está em alguma coisa que a gente possa fazer, mas é na presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Nós estamos construindo um grande templo, e sinto no meu coração que Deus diz para a gente: é pequeno demais para aquilo que eu quero fazer. Mas a verdadeira glória não está na arquitetura desse templo, não está na grandeza desse templo, não está no projeto dessa igreja, não estão nos planos e nos alvos que a gente quer alcançar, não está na produção dos programas que a gente quer realizar. A glória está na presença do Senhor no meio do seu povo. Jesus aqui conosco, Jesus falando conosco. A verdadeira proteção na minha vida não está no bom emprego que eu tenho, não está nem na reserva financeira que eu fiz, mas está no Senhor habitando a minha vida e dirigindo os meus passos. A verdadeira confiança que eu posso ter não é se eu tenho saúde ou se estou doente, porque em todas as circunstâncias, quando Deus está conosco, nós podemos sentir o muro do Senhor ao nosso redor e sentir que Ele caminha dando graça. Eu tenho visto alguns contrastes na vida, alguns momentos da nossa vida, e talvez você esteja vivendo um momento desse. A gente se vê como aquele povo, olha para os problemas, para as situações, para as dificuldades, e a gente só enxerga ruínas. Essa semana eu tive uma experiência doída, fiquei tão triste. E eu mesmo só vi ruínas. E agora, Deus? Só vi montões de entulho na minha vida. E coisa gostosa foi Deus trabalhar o meu coração e dizer: olha, você está olhando para o entulho, você está olhando para as pedras, você está olhando para as dificuldades. Tira os teus olhos dessas coisas e lembra que eu estou contigo, que eu sou o teu Senhor, que sou eu quem te animo, que sou eu quem te protejo. Continua caminhando comigo, porque você não pode imaginar o que eu vou fazer. No capítulo 4 de Zacarias, ele vai dizer: ninguém despreze o dia dos começos humildes. E quando Deus começa esse milagre na vida da gente, sabe, não tem banda tocando, não tem gente acenando flâmula, às vezes são sementes pequenininhas, mas que fazem nos perceber a glória de Deus. Eu fico imaginando daqueles velhos Ana e Simeão no templo, já bem idosos, talvez não tivessem assistido Jesus consumar toda a obra da salvação, mas Deus lhes deu o privilégio de tomar aquele bebezinho no colo, e eles puderam olhar com os olhos do Senhor, não um bebezinho, mas todo o projeto do Deus vivo que nos dá esperança. Olha para a tua vida, olha para o teu coração, olha para os teus medos, olha para as tuas enfermidades, olha para as tuas dificuldades. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo. Talvez esteja um monte de ruínas, mas lembra que Deus quer estar no meio da tua vida, mesmo com essas ruínas. E quando Deus entra em cena, o cenário muda. Traga à memória o único que pode verdadeiramente lhe dar esperança, o Deus de toda misericórdia, o Deus de toda fidelidade. É Ele quem quer voltar, é Ele quem quer tomar lugar nessa cidade, é com Ele que precisamos caminhar,
porque enquanto Ele estiver no controle, nada pode retirar de nós a esperança, e Ele será a verdadeira bênção. Olha, gente, o povo não tinha entendido até então o que era bênção. Às vezes nós também não entendemos, nós achamos às vezes que bênção é um determinado milagre que aconteceu agora, que bênção é de repente um livramento financeiro que aconteceu nesse instante, que bênção é uma cura divina que chegou, que bênção é de repente uma porta que se abriu depois de tanto tempo que estava fechada. Mas o que Zacarias está tentando ensinar para a gente, que Deus através dessas visões nos ensina, é que a verdadeira bênção é o Senhor. É Ele no meio do seu povo, é a presença dEle, é o seu Espírito Santo no nosso coração, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando Deus se retira, não tem bênção. E essa é a segunda parte dessa mensagem. Nos versículos 6 até versículo 9, Deus faz um apelo amoroso ao povo que está na Babilônia. É interessante perceber como determinadas coisas se repetem. Deus disse a esse povo anos atrás: olha, eu me retirei dessa cidade, tem juízo caindo aqui, não tem jeito, vocês têm que aprender algumas lições e por isso vai haver disciplina. Então abram as portas da cidade e rendam-se à Babilônia, sem guerra. E o povo não acreditou, e achou que a esperança deles estava no Egito, que a esperança estava nos muros, que a esperança estava no templo, e não no Deus que lhe ensinava o caminho. Agora, acontece o contrário. Deus está trazendo de volta os seus filhos para a casa dele, para Jerusalém, e Deus diz: eu estou com vocês aqui, e quero congregar todo o povo que está espalhado pelos 4 ventos da terra. Saiam imediatamente da Babilônia, fujam agora, porque a verdadeira esperança está aqui, eu sou a esperança. E de repente aquele povo não queria sair de Babilônia. Sabe por quê? Já tinha se passado muito tempo, eles estavam estabelecidos comercialmente, profissionalmente, suas casas estavam construídas, a vida estava bem posta, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E voltar para Jerusalém, essa cidade cheia de ruínas, muro caído, montanhas de entulho, nem o templo foi levantado. Esses primeiros que foram são sonhadores, 15 anos eles já ficaram lá. Vamos ficar aqui, porque a esperança está aqui, nestas coisas todas que construímos e fizemos. E Deus diz para eles o seguinte: olha, se vocês crerem que eu sou a esperança, e tiverem coragem de caminhar pela fé na direção daquilo que eu lhes falo, vocês serão como as meninas dos meus olhos, ninguém toca, ninguém tasca, porque eu estou segurando, porque vocês são preciosos. Mas se outras coisas forem a esperança da tua vida, então o juízo que eu vou derramar sobre Babilônia como povo ingrato, como povo que não reconhece o comando de Deus, duro de coração, vai cair sobre vocês, porque vocês estão no lugar errado, na hora errada. Essa é uma lição muito profunda. Essa é a mesma lição que Deus tentou ensinar a Ló e a sua família. Quando a terra foi dividida entre Ló e Abraão, os rebanhos cresceram. Ló olhou para o lugar mais fértil que existia, mais com condições de prosperidade, e disse: vou para lá. E Abraão disse: pode olhar a terra, escolhe para onde você quer ir, leva os teus rebanhos. Ele foi. Anos se passaram e Deus revelou a Abraão que aquela cidade, Sodoma e Gomorra, aquela cidade seriam destruídas. E Deus ouviu aquela barganha de Abraão: se tiver tantos justos, o Senhor não destrói aquela cidade. Se tiver tantos, não tinha um justo naquela cidade, nem Ló e nem a sua família. E então Abraão abre o seu coração e diz: salva Ló e a sua família. E Deus diz: tá bom, vou salvar. E ele manda os anjos e diz: olha, saiam desse lugar agora,
porque essa terra vai ser destruída. E ele está preocupado agora com a sua vizinhança, ele está preocupado com as suas coisas. Vamos ver, será que é mesmo, será que não é? E vai enrolando, e vai ganhando tempo, e vai tentando, e os anjos pegam, olha, vamos arrancar, e se alguém olhar para trás, vai virar estátua de sal, e vai puxando, não, mas espera um pouquinho, eu esqueci isso, eu esqueci aquilo, ele vai arrastando, vai mais um pouco. Então, no meio do caminho, a mulher olha para trás, vira estátua de sal, e essa parece ser a nossa história. A gente vai ficando enrolado na vida, e o Senhor vai dizendo para a gente, eu continuo sendo tua esperança, eu sou tua salvação. Então agora deixa de olhar para o Egito, deixa de olhar para a Babilônia, deixa de olhar para todas as coisas que parecem ser segurança para você, e olha para mim, e segura na minha mão, e caminha comigo, e faz do meu jeito. E aí é que entra a encrenca, quando Deus diz para a gente, do meu jeito. E a gente quer ser um bom cristão na Babilônia, e Deus diz para a gente, aí não dá. E muitos de nós temos vivido isso, ainda que Deus tenha nos dito e tem dito tantas vezes, eu sou a razão da tua esperança, e nós choramos na presença de Deus, e nós nos alegramos na presença de Deus, nós não queremos abrir mão de nada, e nem dar o controle ao Deus vivo e verdadeiro, e nem seguir o caminho que Ele propôs para a nossa vida, e nem acertar a nossa vida do jeito dEle, e nem caminhar na direção da onde Ele está nos mandando. Queremos montar a nossa vida em cima das seguranças que não são seguranças. E o Senhor vai dizer assim, olha, se você ficar aí, ainda que eu te ame, quando o juízo cair sobre esta cidade, vocês vão ver outra vez a desgraça. Quem é a razão da esperança? Não são os muros da cidade, nem a Babilônia. A Babilônia é a ilusão de esperança. E tem muita gente amarrada nas ilusões de esperança. Você já foi à rodoviária de São Paulo? Façam a experiência, não é uma experiência muito agradável. Chega na cidade de São Paulo, na rodoviária, dá um passeio naquela rodoviária. E você vai ver tanta gente chegando para a Babilônia com uma ilusão de esperança. Caixas de papelão feitas como colchão, famílias inteiras vindo de tantos lugares, dizendo, bom, a nossa esperança está na cidade de São Paulo. E de repente a gente vê tanta gente saindo de São Paulo dizendo que não encontrei esperança lá. Vem até para Curitiba. Porque a razão da nossa esperança não está num lugar, não está num projeto, está no Senhor que sustenta a nossa vida. Por isso o Senhor vai dizer com toda veemência, saia já, saia logo, saia correndo. E Ele diz àqueles que estão indo em direção à presença dEle, e aqueles que estão caminhando na presença dEle, mesmo que você esteja vendo ainda as ruínas, o muro caído, e não possa ainda vislumbrar tudo quanto Deus fará, Ele diz assim, exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor, e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Ele abre os nossos olhos para ver o que um dia vai acontecer na eternidade. Você pode imaginar quando o Senhor Jesus voltar? Aí eu fico pensando nisso, quando o Senhor Jesus voltar e Ele colocar o seu trono sobre a cidade de Jerusalém, a palavra de Deus nos diz assim, lá vai ser o santo lugar, Ele vai ser o templo, e Ele começar a rebanhar todos os seus, e você começar a poder ver gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação chegando, e aquele dia vai ser dia de alegria, de regozijo, e as pessoas entrando para aquele lugar, louvando e glorificando, porque o Senhor está no meio do povo, e os nossos olhos vendo, e nós percebendo a glória do Senhor. Essa é a antevisão de Deus.
Zacarias fala disso, mas ele está falando de outra coisa também. Ele está falando para aquela nação que estava marchando em direção de um projeto de Deus, vendo ruínas, mas que Deus diz: alegra-te e exulta, porque eu já estou no meio de vocês, e sou contigo, e sou eu quem te abençoo, e a minha glória está sobre a tua vida. Eu não sei o que é que está havendo no teu coração, na tua vida, eu não sei quais são os seus projetos, mas eu quero dizer para você que a esperança é o Senhor. Eu quero dizer para você que Deus às vezes diz para a gente: sai de onde você está, larga algumas coisas, porque essas coisas não são esperança, e coloca a tua fé somente em mim. Mas se você já está nessa jornada, então caminha com alegria, porque Ele é o Deus de toda graça, de toda misericórdia, de todo poder. Ele é o Deus que transforma, e a verdadeira bênção é Ele no meio do seu povo. Nós vamos orar a Deus agora, o Deus que está conosco, o Deus que é a esperança. Mas talvez o Senhor hoje usou essa palavra para você que está com o teu olho escuro. Você só está vendo montanhas de ruínas, está com medo. Lá dentro você diz: pastor, eu já perdi a esperança. O Senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida, eu não sei mesmo. Mas o Senhor que te trouxe aqui é o Deus de toda a esperança, é o Deus de toda a graça, é o Deus que te trouxe aqui para que você ouvisse que quando a gente se volta para Ele, Ele se volta para nós, e Ele tem prazer de habitar no meio do seu povo. E eu queria orar especificamente por você que está desesperançado, você que quem sabe chegou aqui hoje triste. Eu queria interceder pela tua vida. Por isso eu queria convidar que você saísse do teu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos, vamos dizer: Senhor, olha, a minha condição é essa, os meus olhos estão escuros, o meu coração está apertado, eu estou vendo as ruínas, eu não consigo lembrar de nada que me dê esperança. Hoje o Senhor está te dizendo: eu sou a tua esperança, eu sou a tua bênção, eu quero estar no meio do teu coração. Então, se é com você que o Espírito está falando, vem rápido agora, nós já estamos terminando esse culto. Você que está vivendo aí luta, aflição, angústia, o Espírito de Deus está falando: olha, estou contigo, meu filho. Você está sentindo isso dentro da tua alma? Vem com a família toda, vem com a esposa, vem com o marido. Diz: olha, Senhor, queremos colocar isso e dizer: entra na nossa casa, porque Tu és a nossa esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são o motivo da minha esperança, elas se renovam cada manhã. Pode vir agora em nome de Jesus, venha, sem temor. Quero chamar você também aqui, o Espírito está falando: olha, sai da Babilônia. E isso tem um sentido tão particular para você, só para você. Quando o Espírito Santo fala: olha, a tua Babilônia é essa, sai daí. E é difícil sair, não é? A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Você pode imaginar o que era difícil para aquele povo sair, deixar a casa, deixar a língua que aprenderam, deixar o emprego, deixar as condições, e de repente ir para uma cidade que parecia um monte de ruínas. Às vezes pela fé a gente tem que tomar passos assim, abrir mão de determinadas coisas que o Espírito Santo fala para nós, diz assim: olha, é contigo que eu estou falando, e dizer: Senhor, Tu és a minha esperança, vou viver do Teu jeito, da Tua maneira. Se o Espírito Santo te fala isso, vem agora também, em nome de Jesus, dizer: Senhor, eu não sei nem como é que eu vou dar o primeiro passo, mas eu quero te dizer que quero que Tu estejas na minha vida, na minha casa, no meu lar, do Teu jeito, do Teu projeto, porque Tu és a minha esperança e Tu és a minha única bênção, porque tudo vem do Senhor. Toda sorte de bênçãos espirituais no reino de Deus são derramados pelo Pai em nome de Jesus. Jesus é o veículo, mas Ele é a bênção. Tudo mais passa. Então, se o Senhor está falando contigo agora, vem. Nós vamos levantar um clamor. Sabe o que é levantar um clamor? É quando a gente pega o coração da gente machucado, doído, e a gente grita na presença de Deus: Senhor, aqui está o meu coração assim, está partido. Olha para a minha dor, Senhor. E nós vamos levantar juntos, todo o povo que está aqui, um clamor, dizendo: Senhor, derrama a Tua esperança. Eu não sei qual vai ser o método de Deus. Deus tem jeitos diferentes de fazer a obra dele. Eu não sei qual vai ser a solução, qual vai ser o caminho,
Não posso dizer para você que agora vão estar acontecendo milagres instantâneos, porque eu não sou Deus, sou de carne e osso. Mas eu quero me unir a você num clamor ao Deus vivo, todo-poderoso, que é a esperança, que habita no meio do seu povo, que nos fez promessas tão especiais. E nós vamos pedir: Senhor, derrama a tua graça agora. Vamos orar. Povo que está aí, olha para essa gente que está aqui na frente. Vamos nos unir a eles num clamor. Sabe o que é clamor? Que o Espírito de Deus te ajude a sentir o que eles estão sentindo. Que a sua alma seja maleável àquilo que Deus quer fazer aqui agora. E que haja uma manifestação do poder do Espírito Santo que está presente aqui entre nós. Oremos ao Senhor. Ó Pai, toda esta igreja concorda em orar a Ti em nome de Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa bênção. Tu és a nossa força. Tu és o resgate. Tu és a solução. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Redentor amado. Cada um de nós que estamos aqui, Senhor, temos uma história diferente. Alguns, Senhor, estão passando por grandes lutas de tribulação. Alguns, Senhor, estão passando por grandes necessidades. Alguns, Senhor, estão sofrendo enfermidades, ou os seus queridos estão sofrendo enfermidades. Mas todos nós aqui, Senhor, estamos nos sentindo impotentes, Senhor. Impotentes diante das nossas montanhas de entulho. Impotentes, Senhor, diante dos muros que nos davam segurança, que caíram. Impotentes, Senhor, até dos conceitos religiosos que antes pareciam ser mais fortes que o Senhor, mas que ruíram, Senhor. E que nesta hora, nós olhamos só para o Senhor e dizemos: Tu és a nossa única esperança. Tu és a nossa única esperança. Volta-te para nós, ó Deus. Porque nós queremos voltar para o Senhor. Volta-te para nós, ó Deus. Porque nós queremos ser transformados pelo Senhor. Volta-te para nós, ó Deus. Porque não tem jeito, Senhor, em qualquer lugar desse universo para nós, a não ser na Tua graça. E nessa hora, Senhor, nós Te buscamos de todo o nosso coração. E te pedimos, Senhor, visita-nos. Mas, Senhor, que essa visitação seja para ficar. E que a Tua glória, Senhor, esteja no meio do Teu povo. Ó Senhor, passeia aqui entre os Teus servos e derrama aquela unção consoladora. Que o Teu Espírito Santo Consolador esteja trabalhando esses corações agora, Senhor Jesus. Eu quero Te pedir, Senhor, que nessa hora haja de Ti uma manifestação de poder de cura. Que o Senhor esteja curando vidas aqui. Senhor, eu quero dizer publicamente que eu não tenho poder nenhum, mas que eu creio que Tu tens todo o poder no céu e na terra. E eu Te peço, Senhor, visita o Teu povo. Senhor, existem pessoas que estão vivendo a angústia do desemprego, Senhor, que portas estão fechadas, eles não têm sustento para sua casa. Ó Senhor, Tu nos disseste que o Senhor nos daria o sustento do pão para cada dia. E Senhor, nós Te pedimos, dá o pão de cada dia a eles, que as portas se abram, Senhor. Que os ferrolhos de ferro sejam quebrados, que as portas de bronze sejam derrubadas, e que o Senhor esteja no comando. Ó Senhor, coloca agora a Tua presença no meio do Teu povo. Ensina a gente a como caminhar. Alguns que estão aqui, Senhor, estão dizendo: Senhor, eu estava lá na Babilônia, achando que aquilo que me dava segurança. Mas Senhor, hoje eu descubro que Tu és a segurança eterna. Eu quero dizer, Senhor, aquilo que Tu quiseres que eu entregue, estou entregando, porque eu quero ser exclusivamente Teu. Senhor, habita no meio do Teu povo. E agora, Senhor, com o Teu Espírito, derrama, Senhor, agora sobre nós, aquele desejo de Te adorar e Te louvar, e que nós possamos sentir que Tu estás conosco, e que Tu tomas a nossa vida nas Tuas mãos, que somos mesmo a menina dos Teus olhos, que Tu te importas, e permita, Senhor, que a glória do Senhor se espalhe sobre esse lugar. É em nome de Jesus que assim oramos. Amém.